Paz Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre o caminho que leva à vida. E vamos usar os Salmos 16, versículo 11, que diz o seguinte: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Sabe quando nós paramos para analisar que a presença do Senhor nos traz alegria e felicidade eterna para sempre? É difícil, muito difícil tentarmos encaixar no nosso dia a dia, tentar encaixar essa alegria, porque ao mesmo tempo que o Senhor promete toda essa alegria, eu vou dar um exemplo muito cotidiano, vamos para a rua, vamos às vezes pro trânsito, e às vezes alguém nos tranca no trânsito, alguém briga conosco, e nós ficamos irados, nós buzinamos, às vezes xingamos aquela pessoa, não usando palavrões, mas às vezes xingando, dizendo, presta atenção, e às vezes acabamos comprando uma briga que não devíamos nem parar para prestar atenção naquela briga. E uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse assim, olha, na Bíblia diz, não, tenha calma porque eu venci o mundo. E quando essa pessoa disse, eu tentei ter calma para vencer o mundo. Aí essa pessoa disse, só que assim que eu fui para o trânsito, me trancaram, fui pro meu trabalho, aconteceu várias coisas e eu parei pra analisar, eita, desse jeito. Parece que aquele dia que a gente pede a Deus paciência, parece que é, é um castigo. Parece que porque pedimos a Deus paciência, nós parecemos que precisávamos daquilo urgente. E outra vez eu ouvi outra pessoa dizendo o seguinte: quando nós pedimos paciência a Deus e vem uma situação, que é uma situação que às vezes nos tiram do sério. Essa pessoa disse: isso é a escola de Deus. Se você pedir para ser tratado, você tem que, como bom aluno, entender que há provas para você poder chegar no nível bom, para você ser aceito. E eu parei para analisar. E eu consegui trazer muitas coisas na minha vida. Naqueles dias em que pedimos calma, parece que a calma não vem. É apenas o Senhor nos ensinando, dizendo: olha, você pediu calma, agora você tem que aprender como eu vou te ensinar a ter calma. Às vezes os caminhos, às vezes não, sempre, os caminhos do Senhor não são parecidos com os nossos. Às vezes nós idealizamos uma coisa, mas o Senhor idealiza outra coisa de outro jeito, de um jeito que eu acho que ninguém na face da terra esperava. E quando nós entendemos que o caminho do Senhor leva à vida, nós paramos para entender que não há outra vontade perfeita, não há outra vontade melhor. E quando eu leio, ó, tu me mostras o caminho que leva à vida. E eu olho para outra frase dita pelo próprio Cristo, que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu entendo que tu me mostras o caminho, quem é o caminho? O próprio Cristo, que leva à vida. Quem é a vida? O próprio Cristo. Sabe? Uma vez eu parei para analisar aquele versículo que diz a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, se nós analisarmos, ela é estreita, mas dá para passar. Jesus diz que tem a porta estreita, mas ainda dá para passar. A larga parece que é mais confortável, enquanto a estreita já é mais dificultosa. Mas sabe por que a estreita é tão dificultosa? Eu parei para pensar desse Deus, por que a estreita é tão dificultosa? E depois de parar para analisar, a porta estreita é tão dificultosa porque ela só cabe você. Ela não cabe o seu ego, ela não cabe suas riquezas, ela não cabe nada seu. Ela cabe apenas você. Enquanto a porta larga, cabe tudo quanto você quiser levar. Cabe tudo quanto você quiser levar. Só que na porta larga, durante o caminho da porta larga, antes de chegar no final da porta larga, você vai perder tudo que você tem agora. E você vai ficar, e agora eu perdi tudo. E ainda vai perder sua própria vida. Então, a porta estreita, por mais que seja difícil, ela tem nossa medida exata. Dá para passarmos, mas só passarmos somente a nós. Não riquezas, não tesouros, não nada humano, mas tudo que é divino pode passar. E quando eu paro para analisar que a porta estreita tem a medida exata para mim, e eu paro e me deparo com outro versículo que diz que Deus prova quem ama e ele dá um escape. Se Deus dá um escape, peraí, se Deus dá um escape e eu tô querendo passar pela porta estreita e eu não tô conseguindo, Deus dá um escape, então eu consigo passar pela porta estreita. Não sei se você conseguiu acompanhar meu pensamento, mas resumindo, é a porta estreita, tem sua medida exata. E se você achar que não dá para você passar, e você não quer, e você não consegue abandonar todas as suas riquezas, Deus dá o escape, que é o próprio Cristo. Que ele tira tudo quanto não é dele e deixa somente o que é dele para você passar perfeitamente por aquela porta. E sabe, eu parando para analisar esse contexto de porta, eu analiso que na vida da gente tem muitas escolhas que fazemos.
e que certas escolhas não nos levam para perto de Cristo, mas às vezes acabam nos distanciando mais e mais do próprio Deus. E ao mesmo tempo que eu me deparo com isso, eu me deparo também com o povo israelita no tempo dos juízes, que naquele tempo não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Sabe, às vezes nós queremos viver uma vida assim, às vezes nós queremos viver uma vida que façamos o que é correto aos nossos olhos. A Bíblia vai dizer que não havia ninguém mandando. Só havia Deus e o povo não queria mais ouvir Deus, sabe? E às vezes na nossa própria vida acontece a mesma coisa. Às vezes Deus está lá do nosso lado, falando: olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E nós queremos fazer, nós insistimos, nós acabamos vivendo a mesma coisa que o povo hebreu viveu durante o período dos juízes, onde faziam o que bem lhe parecia aos olhos. Às vezes nós queremos viver uma vida que pareça boa aos nossos próprios olhos. E quando eu paro para analisar que nós muitas vezes vivemos assim, e buscamos consentimento de nós mesmos e não do Senhor. E eu vejo que ainda há uma solução. Eu vejo que ao mesmo tempo que minha carne me pede para me distanciar, eu vejo Deus me chamando para mais e mais perto dele, dizendo: se você ficar longe, você vai esquecer como eu sou. E se você esquecer como eu sou, você não vai lembrar do que eu posso fazer. E se você não lembrar do que eu posso fazer, você vai se perder. Por isso que devemos estar sempre em contato com Deus. Sabe? Nós às vezes queremos viver tão longe de Deus, achando que isso é tão comum. Não normal, porque normal é que já deveria ser assim. Comum é algo que nós evitamos e achamos que aquilo ali é legal. Às vezes nós queremos viver longe de Deus e achamos que é comum. E ao mesmo tempo que eu acho que é comum, eu vejo Deus dizendo: olha, vem para mais perto, não fica longe. Se você ficar longe, você pode morrer, não faz isso. E sabe, quando a gente para analisar que o Senhor tem um plano sobre a vida de cada um e Ele tem um caminho certo para cada um de nós. Às vezes nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, queremos trilhar a nossa própria porta, queremos trilhar a nossa própria vida, fazer o que bem entender dela. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu tenho esse versículo dizendo: mas a tua presença, ele está dizendo: ó, Pai, não é a riqueza, não é a questão financeira, não é o conforto que eu tenho, não é as amizades que eu tenho, não é nada que eu tenho aqui na terra. É a tua presença, me enche de alegria. Ele está dizendo: ó, as coisas, por mais que tenham alegria, elas não me enchem. Essas coisas que, vamos supor, eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho os amigos, eu tenho o melhor celular do mundo, eu tenho as melhores coisas do mundo. Eu sou o melhor. Essas coisas ainda não me enchem o coração. Ele tá dizendo: ó, pai, eu posso ter riquezas, eu posso ter tudo, mas essas coisas não enchem o meu coração. Aí ele diz: mas a tua presença me enche. Ele tá dizendo: a tua graça me basta, a tua presença me basta. Ele tá dizendo: eu não quero mais nada, tua presença, só a tua presença já é mais que o suficiente. Ele tá dizendo: a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ele tá dizendo: ó, essas coisas que eu tenho, dinheiro, conforto, fama, elas trazem uma felicidade, mas é uma felicidade, é uma alegria curta, uma alegria passageira, enquanto a tua presença traz uma verdadeira alegria que me enche, me traz felicidade. Tá dizendo: ó, a felicidade estava tanto tempo longe, o Senhor vem e traz para perto de mim, Pai. Sabe, às vezes nós queremos viver tão longe de Deus, achando que as coisas daqui da terra são as coisas que vão bastar para nos salvar. E ao mesmo tempo nós queremos viver longe de Deus, achando que só porque temos um carro, só porque temos a casa, porque temos algo que nós almejávamos, achamos que aquilo ali vai nos suprir toda necessidade. Até o momento que, quando conseguimos aquilo que mais almejávamos, nós olhamos e vemos que aquilo não era o suficiente. Nós olhamos e dizemos: Val, eu queria tanto, mas agora vem um desgosto. Eu queria tanto, mas agora eu não quero mais. Às vezes nós vivemos assim, vivemos como alguém que procura mais e mais e mais e mais, até nunca se saciar. Mas nós temos que deixar toda essa vaidade da nossa própria vida de lado e viver o caminho que leva à vida. E quem leva a vida é o próprio Cristo. Não fique em um abismo, porque um abismo chama outro abismo. Então ele está dizendo: ó, se você ficar embaixo, você vai ficar num abismo, você vai chamar outro abismo. Mas se você vier para aqui para cima, se você ficar aqui comigo, você vai viver, você vai ter vida e vida em abundância. Às vezes nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, que às vezes negamos a Cristo. Queremos viver algo que Deus não planejou para nós.
Mas isso é a coisa mais errada que o ser humano pode fazer, que é viver longe da fonte. É como, por exemplo, uma bateria. A bateria, para ela poder funcionar, ela tem que estar em contato com a fonte. Ela, a gente tira, eu vou dar um exemplo de um celular. Um celular, a gente vai sair para ir no centro, vamos por exemplo, mas a gente carrega o celular. A gente carrega. Quando termina de carregar, quando tá 100%, a gente tem confiança que aquele celular não vai descarregar. E, às vezes nós usamos ele muito e quando voltamos para casa, o celular está prestes a descarregar e nós reconectamos ele à energia, reconectamos ele à fonte. E quando reconectamos essa fonte, reconectamos essa energia, o processamento daquilo vai ficando mais rápido. Nós vamos ter suficiência que aquilo não vai se desligar, aquilo não vai se apagar. Mesma coisa é com Deus. Antigamente, usavam-se lamparinas, botavam-se óleo na candeia e podiam andar. Um exemplo disso é as 10 virgens. Elas carregavam com óleo e podiam usar aquilo andando, sem se preocupar que aquela chama não se apagaria. Às vezes nós queremos viver sem o óleo, queremos viver apenas com a candeia, enquanto Cristo nos diz, olha, vivam com o óleo e com a candeia, porque quando tiver prestes a descarregar, prestes a se apagar, você pode recarregar e aquilo ali vai acender novamente. Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que só há um caminho que leva à vida, só há um caminho que salva. E esse caminho é o Cristo. É aquele que nos salva de todos os nossos pecados, nos traz de volta, nos ama ao ponto de entregar o seu próprio filho. Então que Deus abençoe, que vocês entendam que há sim um caminho, que há sim uma salvação para todos e que Deus nos ama e que só há um caminho que mostra a vida. Ele mostra o caminho que leva à vida, então por que não seguir esse caminho? Que Deus abençoe vocês, que vocês lembrem que só a presença de Deus, mais nada que o mundo oferece. Somente a presença de Deus enche de alegria e traz felicidade para sempre. Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que só há um caminho, só há uma salvação. E que vocês não vivam de acordo com o que parecer melhor aos vossos olhos, mas vivam o que Deus mandar. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para